Ramon Dias não é mais o técnico do Botafogo. Aliás, nunca foi, né, gente? Os 3 primeiros jogos sobre a sua gestão à frente do time foram comandados pelo seu primeiro auxiliar técnico, seu filho, Emiliano Dias, com 3 derrotas. No lugar de Ramon Dias, vem aí Barroca. Gente, o Botafogo sendo Botafogo, aliás, Barroca, as pessoas falam diferente, eu prefiro Barroca, ok? O Botafogo sendo Botafogo, o Botafogo sendo autofágico, eu adoro essa expressão. Neste vídeo farei uma análise sobre a chegada de Barroca ao Botafogo e o que eu espero. Após a vinheta, gol de cabeça feito para quem pensa futebol com inteligência. O Botafogo está seguindo à risca a cartilha do rebaixamento. Eu diria até que o Botafogo está superando, né? Ele está criando uma cartilha própria. Eu sempre costumo falar que o Inter foi rebaixado, deixa eu ver se a memória aqui não me trai, com Argel, depois Falcão, depois Rotti e depois Lisca Doido. O Cruzeiro no ano passado começou com o Mano Menezes, passou com o Rogério Ceni, que era uma excelente aposta. Ele chegou em Abel, as pessoas contratam ainda Abel, o vídeo Internacional, e fechou depois do Abel com o Adilson Batista para ser rebaixado. O Botafogo está indo para o seu quinto técnico no ano. Começou com o Valentim, passou por Autuori, passou pelo Lazzaroni, agora o Ramon Dias, né, que foi a volta dos que não foram. Na verdade, nunca chegou efetivamente a assumir, como falei no início, e agora a gente chega para Barroca. Eu sempre sou visceralmente contra a demissão de treinadores. Neste Campeonato Brasileiro, nós tivemos demissões completamente irresponsáveis. Para mim, uma era a maior delas, mas hoje em dia eu já questiono se a do Lazzaroni não é a maior burrada até aqui. Porque a do Bragantino, o Tigrão foi demitido no início do Campeonato Brasileiro, só que eu quero lembrar para vocês que o Bragantino só não ganhou o Campeonato Paulista, né? Poderia ter ganho, porque na semifinal contra o Corinthians, o Einstein tirou o Bragantino. Não, estão positivos e depois não estavam positivos. E aí o Campeonato Brasileiro está na ponta os times que tem que estar. Eu aposto aí com qualquer um que quiser que os 4 primeiros vão ser São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Porque em 38 rodadas é o que vai dar. O resto é japonês. Aí você vai ter um momento que a bola vai entrar, vai ter um momento que a bola não vai entrar, vai ter um momento que você vai pegar um adversário todo desfalcado por causa dessa doença que nos deixa em casa, né? Eu não posso falar, senão não monetiza aqui o meu programa. Vai ter momentos que vai acontecer de tudo, mas existe uma grande oscilação. Foi o que aconteceu com o Vasco. A bola estava entrando. Aí na hora que passou a não entrar, quem cai? O Ramon. Pode ser que daqui a pouco isso ocorra com o Fluminense, tá? O Fluminense, para mim, ele tem o mérito de estar com o Odair desde o início do campeonato. Mas eu não duvido, se perder 3, 4 seguidos, acharem que o Odair perdeu a mão, etc. Gente, é um campeonato muito longo, é um campeonato nivelado por baixo. Indo ao Botafogo deste ano. A gente começa com o Autuori. Aí era uma questão da bola entrar. Logo depois que o Lazzaroni chegou, teve um jogo que se ganhou do Palmeiras, que foi pego um pênalti, né? Cavalieri pegou um pênalti. O treinador não entra dentro de campo para pegar pênalti adversário. Quem pega é o goleiro, né? É o juiz que marca, é o VAR que não marca. Então é um campeonato equilibradíssimo. O grande número de empates do Autuori significa que você tinha um time equilibrado. Era um time que não tomava tantos gols na defesa, mas tinha clara dificuldade para fazer a bola entrar. Porque você precisa de tempo. O próprio Autuori chegou substituindo o Valentim. A gente teve a pandemia, não teve tempo. Aí alguns amigos entendidos de futebol falam, não, porque esse time não tem um padrão. Não, gente, qualquer time ele precisa de um tempo para ter um padrão. Um Jorge Jesus que encaixa rápido um trabalho é exceção, não é a regra. Então vamos lembrar do Tite, que em 2011 perdeu para o Tolima, foi mantido.
Em 2012 foi campeão do mundo, campeão mundial pelo Corinthians. Vamos lembrar aqui no próprio recente desse ano, o Diniz. O São Paulo foi eliminado da Libertadores, foi eliminado do Paulista, e o Diniz foi mantido. Ele teve tempo para fazer que o time jogasse do jeito que ele quer. Então, quando você via o Botafogo do Autuori, você via um time organizado em campo, tá certo? A gente pode discordar de certas coisas dele, tipo botar o Babi né, de extremo, né, ou a última linha de 5 bem baixa, né, assim, que no meu entender fragilizava o time. Ok, pressão, ele pediu o boné. E começou perdendo o Atlético Paranaense e agora engrenou. Por quê? Porque você precisa dar tempo. Evidentemente que o Atlético Paranaense é um clube que ele já conhece. E essa foi uma grande decisão acertada do Botafogo quando colocou o Lazzaroni, que é auxiliar. Ou seja, você não traz alguém, evidentemente que o que o Lazzaroni pensa do futebol e o que o Autuori pensa do futebol, a maneira que a longo prazo o time vai jogar, são coisas distintas. Aliás, quando eu citei aqueles jogadores do Inter, do Cruzeiro, você vê que isso é um mal de todo o futebol brasileiro amador, né? Você não tem nenhuma coerência de um treinador para o outro, você não traz um treinador de acordo com as características do seu time ou de acordo com o que você pensa que você deve jogar. O todo-poderoso Flamengo foi de Abel, ano passado Abel, sempre falo isso aqui, depois foi de Jorge Jesus, o que demonstra que foi aleatório, e depois errou. E talvez tenha até errado de novo, não sei. Eu fiz um vídeo, né, sobre essa escolha do Ceni. Eu acho que é um passo grande para o Ceni, eu acho que é um cara promissor e que me parece que começou no Flamengo fazendo a coisa certa, querendo saber dos jogadores como eles querem jogar. Mas enfim, Flamengo é outra história, e você que está me ouvindo aí, botafoguense, desculpa o canal, eu falo de tudo, tá? Não falo só de Botafogo, tem muitos vídeos do Botafogo aí para você curtir. Mas voltando à questão do Autuori, o time tinha um desenho, era uma questão de continuidade, né? Aí veio o Lazzaroni, aí se acertou na escolha do Lazzaroni, porque alguém que já conhece o time, é o que aconteceu, eu vou chegar lá, com o Ramon Dias, né? As pessoas não conhecem o clube, as pessoas não conhecem os jogadores, elas começam um trabalho do zero, e não é sempre que você acerta de primeira, não é sempre que você tem um JJ que acerta de primeira com um puta elenco na sua mão. O time até melhorou com o Lazzaroni, até começou a ganhar, né? As linhas começaram a jogar mais altas, né? Ele botou no 4-1-4-1, que era um esquema mais adequado pelas características dos jogadores, e a coisa ia bem, até que houve a partida contra o Cuiabá, e ele foi demitido exclusivamente, né, assim, pelo fato de ter começado o jogo com o Cícero, que foi um baita erro. Aí é que vem a questão do profissionalismo. Aqui no Brasil, nós não temos assim, um profissional de futebol. Pensa bem, a gente tem agora um time teoricamente profissional, que é o Red Bull. Mas os nossos times, eles são profissionais. Você tem uma geração formada, né, em escolas, né, seja onde for, com formação de futebol, de direção de futebol. Sempre vai faltar aquela pessoa em cima que vai orientar o treinador e dizer: olha, você não poderia jamais ter começado esse jogo com o Cícero, né? Falta isso. Falta alguém no Bragantino que falasse: cara, esse campeonato é equilibrado pra caramba. Tirando esses 4 times aqui, que eu citei, os outros 16 é tudo japonês. É uma questão de regularidade. Uma hora a bola vai entrar. No meu entender, o Red Bull, que não tem time para ser rebaixado, como o Botafogo não tem time para ser rebaixado, errou demais e agora começa a respirar. Aí o Botafogo faz a besteira de demitir o Lazzaroni, né? E traz o Ramon Dias. Ok, eu evitei falar assim em redes sociais, grupo de WhatsApp, porque parece que eu vou ser um cara, né, diferente do que eu sou, otimista, aquele negócio de ó dia, ó céus, ó azar, que é isso, que é aquilo, e tarará. Não é a minha praia. Mas eu falei, cara, tá contratando um Felipão, um Luxemburgo portenho. Se você pegue aí, vai na Wikipedia, e você vai olhar que o último título importante do Ramon Dias foi Libertadores de 96. Nós, botafoguenses, sempre reclamamos que tem 25 anos que a gente não ganha nada de expressão, tá certo?
E aí a gente contrata um técnico que não ganha nada de expressão há 24 anos. Coisa de Botafogo. Ok, então a gente está com o Felipão, um Luxemburgo portenho. É um erro. Fora ele estar há muito tempo sem vencer, é um erro porque ele não conhece o time. O erro já foi demitir o Lazzaroni. O Autuori, ele pediu o boné. Ok, vamos levar em consideração, mas tinha muita pressão externa para cima disso. Beleza, né? As pessoas não conseguiram entender que, apesar de todos os erros do Autuori, não estou passando pano, você precisa dar continuidade. Né? Lembra que eu falei do Inter e do Cruzeiro no início aqui desse vídeo? Aí você vem com o Lazzaroni, beleza, prata da casa. Por causa de uma escalação errada contra o Cuiabá, você demite. Aí você passa vários jogos sem comando nenhum, aí o time virou um bando, o time era organizado com o Autuori. Você pode não gostar das escolhas do Autuori, que nem sempre é culpa do Autuori, nem sempre é o treinador. É culpa de quem montou o elenco. Do treinos para cá, virou um bando. O Emiliano, nos últimos 3 jogos, ele acaba o jogo tipo um volante de 5 atacantes. Você não sabe o que você faz. Então, eu vou na mesma linha. Não era para o Autuori ter saído, muito menos o Lazzaroni. E agora, já que você está indo com o Ramon Dias, não é que perdeu 3 jogos que você não tem que continuar com o Ramon Dias. Muito pelo contrário. A nossa única chance era que o Ramon, quando efetivamente assumisse o time, conseguisse dar um jeito de fazer sua filosofia, né? Com muito pouco tempo. Não se encaixa um trabalho de uma hora para outra. Especialmente quando você está num país diferente do seu. E aí a gente chega no Barroca. Barroca é o tipo do treinador que ele não é motivacional. Se você quer trocar, eu não estou dizendo que tinha que ser o papai João Santana não, tá? Pelo amor de Deus. A gente precisava agora, tipo um Renato Gaúcho. Você precisaria de um técnico motivador. O que você precisa é fazer com esses jogadores, esse bando, se motive. Não é o estilo do Barroca. E o que o Barroca ele quer implementar, a ideia dele de futebol, que eu não acredito que ele vai chegar nesse trabalho tentando fazer de acordo com o que ele tem, a filosofia dele, ele precisa aí no mínimo de 7, 8, 9 jogos para que os jogadores assimilem o que ele está querendo. Eu diria assim, se eu tivesse que apostar, né, nesse momento, o dinheiro que fosse, eu apostaria no rebaixamento do Botafogo. Eu acho muito difícil, né, ter um fim diferente com a escolha do Barroca. Se o Barroca tivesse sido escolhido no início do ano, eu diria para vocês que poderia ser que agora nós estivéssemos colhendo os frutos de um trabalho. Não com o trabalho em andamento, não com o estilo dele, não com o que ele vai querer fazer. O Botafogo é um time mal montado, é um time fraco, e você ouve isso nos grupos de WhatsApp, você vê isso direto, mas ele não é diferente de outros times. É tudo nivelado por baixo. O nosso maior problema é estar no 5º técnico no ano. É o maior de todos os erros. Nenhum erro é maior do que esse. O Red Bull, por exemplo, só tem atacante. Quem joga cartola sabe, né? Você tem até uns jogadores lá escalados como meias, mas é tudo atacante. Quem montou o time de atacante. Mas é um bom time, tá? É um time que não tem time para ser rebaixado. Mas assim, não é um privilégio só do Botafogo você montar um time que você não tem um primeiro volante decente. O que você chama de primeiro volante decente? Um jogador que ele tenha velocidade para cobrir os lados, que ele tenha uma boa saída de bola e que seja um bom ladrão de bola. Você não tem no time. Né? Com a saída do Luiz Fernando e com a saída do Luiz Henrique, você ficou sem extremos. Né? Você contratou um monte e você não tem um. Então aí você tem 2 jogadores com características parecidas, Ronda e Nazário. Só dá para jogar um. 2, você prejudica demais o time. E volta e meia, você vê o Nazário jogado como extremo, que ele não tem o mínimo fôlego para ficar dobrando o lateral. Né? Aí você tem 2 centroavantes, ok. A hora joga o Babi pelo lado. E eu sempre questionei, mas o cara às vezes está jogando com 2-10 e 2-9. Mas se você parar para pensar, talvez porque tecnicamente não tenha coisa melhor. Enfim, a obra está completa, quase que completa, 99% completa. A nós, torcedores, só resta torcer muito e rezar
porque se o Botafogo não for rebaixado, essa vai ser a maior surpresa de todos os tempos. Muita boa sorte, Barroca. Junto com a vinheta final, eu vou disponibilizar outros vídeos do canal. Esse canal tem vídeos opinativos como esse, tem noticiário todo dia, tem live de Cartola, tem mesa redonda dos 4 clubes cariocas, tem reportagens, tem uma programação variada. São quase 700 vídeos, então dá uma olhada em mais um. Você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Gol de cabeça para quem pensa futebol com inteligência.